Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando continuidade ao projeto que eu iniciei no vídeo passado, ou seja, trazer para vocês, trazer ao conhecimento de vocês, algumas das obras que compõem aqui a minha biblioteca, que compõem o meu acervo pessoal, né? E eu resolvi trazer como segunda dessas obras, e estou aqui mais ou menos fazendo algumas coleções. Eu trouxe a enciclopédia, né, a edição brasileira da enciclopédia francesa no último vídeo. Agora eu vou me ocupar da obra do crítico literário paulista, radicado no Paraná, em Curitiba, o Wilson Martins, que viveu entre os anos de 1921 e 2010. Foi um importante crítico literário brasileiro, produziu uma obra significativa. Ele era autor de uma coluna no suplemento literário do jornal O Globo, que saía aos sábados, chamado Prosa e Verso. Eu lia esse, entre outros suplementos literários, que deixaram de existir há muito tempo, infelizmente. O Jornal do Brasil tinha um outro que chamava-se o Caderno Ideias. A Folha de São Paulo tinha o Mais, que saía aos domingos. Eram suplementos literários muito bons. Contava com uma equipe muito seleta de críticos e de professores de literatura, né, que faziam resenhas muito bem fundamentadas, muito aprofundadas muitas vezes, né, do que estava sendo publicado, uma visão assim bastante crítica, né, daquela produção, né. Foi se construindo então uma informação ali no cotidiano dos jornais, semanalmente, né, a gente ia ali se nutrindo dessas informações e muitas vezes influenciados pela crítica, a gente adquiria a obra, né? Então o Wilson Martins teve esse papel importantíssimo. Mas a produção dele, que é diversa, né? Ele publicou vários livros também, chegou a publicar mais uns 15 volumes, reunindo essa crítica de jornais, né, chamado Ponto de Vista, volumes alentados, etc. Mas ele é autor dessa monumental História da Inteligência Brasileira. Essa obra não tem similar, até onde eu conheço. Se vocês conhecerem, por favor, me avisem. Até onde eu conheço, não tem similar no âmbito da inteligência brasileira, no âmbito da cultura brasileira, né? Essa História da Inteligência Brasileira, está aqui, como vocês podem ver, são 7 volumes, 7 alentados volumes, né, publicados entre os anos de 1976 e 1999. Né? É uma obra que busca abarcar toda a produção intelectual, literária, científica, tudo aquilo que se produziu em termos de cultura, num sentido mais amplo, desde o período colonial até o século XX. Então, uma obra que traça um panorama da cultura brasileira de uma forma impressionante. E é um repositório, né, de autores e obras, e não só no plano estritamente literário, como eu disse. Ele também se ocupou de pensadores, de jornalistas, de cientistas e de literatos, evidentemente, que produziram as suas obras durante quase toda a história do Brasil, né? Da colônia até o século XX. Né? A obra abarca mais de 5.000 páginas. É um projeto extremamente ambicioso, né? E que, como eu disse, é um repositório, é um manancial assim, de informações impressionante. Né? Talvez em outras partes do mundo a gente vá encontrar obras que possam, em alguma medida, rivalizarem a que o Wilson Martins produziu, mas é difícil encontrar. A Universidade de Cambridge tem lá uma obra também que se encarrega de, em vários volumes, abordar a literatura inglesa. Mesmo assim, é um projeto muito mais circunscrito, muito mais limitado em termos temáticos. A obra do Wilson Martins, não, ela se estendeu por vários e vários temas, né? Uma obra extremamente importante, que eu tenho aqui o prazer de ter, e
obra que ainda é encontrada em sebos, né? Às vezes até por preços bastante módicos, né? Então vale muito a pena. É uma obra cujo estilo não é um estilo, vamos dizer, hermético, não é um estilo acadêmico, né? Aquele estilo, aquele livro escrito num jargão acadêmico, que tem a pretensão de falar para os seus pares. O Wilson Martins, como ele foi jornalista também durante toda a sua vida, ele tinha uma preocupação de comunicar ao grande público, né, ao leitor médio, né, as informações que estão aqui. E muitas vezes, o interessante também é que ele recolhe nomes e obras que estão fora do cânone, né, e que sem uma obra como essa a gente às vezes nem teria acesso a determinadas personalidades, a determinados livros, né, que estão aqui então registrados. É como se essa obra, né, me ocorre essa imagem, é como se essa obra fosse, aqui em termos do Brasil, uma arca de Noé, né? O Wilson Martins seria esse nosso Noé que em dado momento, em face da degradação, né, cultural, intelectual, que em algum momento vai se avizinhando, ele tente então, com todo esforço, essa obra consumiu mais de 20 anos ininterruptos de trabalho do Wilson Martins, né? Então ele, nesse esforço de preservar, né, do naufrágio aí, das ideias, né, do naufrágio da cultura, ele tentasse preservar aquilo que se produziu, desde aquilo que se produziu de mais importante, mas aquilo que também não foi recolhido pelo cânone. A gente sabe que na construção da cultura, na construção da literatura, né, de todas as áreas do conhecimento, alguns autores e obras vão ficando pelo caminho, vão sendo esquecidas, né, vão ficando fora de um determinado cânone, né? E uma obra como essa é muito importante para resgatar aqueles autores e aqueles livros, e aquelas obras, e aquelas ideias que não estão mais odiernamente existentes ou discutidas, né? É uma obra que eu tenho até uma certa desconfiança. Por que ela não é mais festejada? Por que ela não é mais utilizada? Eu acho que o meio acadêmico não dá a essa obra a importância que, no meu entender, ela tem. Não só no meu entender, né, no meu modesto entender, de modesto leitor, né, mas há, inclusive, nomes como Antônio Cândido, o grande crítico literário Antônio Cândido, né, o Alfredo Bós, para citar dois nomes da crítica literária brasileira, contemporânea, que produziram suas obras recentemente, ambos falecidos muito recentemente, também louvaram a importância dessa obra, né? Mas ela sofre críticas também, né? Tem toda uma crítica benfazeja, toda uma crítica que a acolhe, porque realmente é uma obra monumental, é uma obra que recolheu a evolução cultural, literária, científica, histórica, né, que o Brasil produziu ao longo desses séculos, mas também ela vai encontrar críticas, né? Sempre há aqueles que vão dizer, mas deixou de fora determinados autores, mas deixou de fora determinada manifestação cultural, regionalista, mas a visão que se empreendeu na obra é conservadora, a obra espelha a visão conservadora do autor, que deixou de fora alguns autores mais ligados a movimentos de vanguarda, mais ligados a movimentos à esquerda do espectro político, né? Evidentemente, toda obra humana está, em alguma medida, eivada de falhas, né? Não são perfeitas, mas o que não se pode deixar de reconhecer é exatamente essa monumentalidade dessa obra, né? O que ela oferece em termos de informação, né? É uma obra que ela vai percorrendo de maneira cronológica a história do Brasil, vai registrando, né, desde, como eu disse, dos primórdios do Brasil colônia até o século XX, dividido aqui em volumes. Os volumes são construídos também de forma a fazer recortes temporais, né?
Então é uma obra fundamental, é uma obra que eu tenho muito orgulho, né, de ter aqui comigo, muita alegria de poder, volta e meia, pegar um volume ou outro para folhear, né, e me informar e me encantar com o estilo, com as informações, com a clareza, né, que essa obra nos oferta, né. Fica aqui mais essa dica, fica aqui mais esse volume que faz parte aqui do meu acervo, né, faz parte aqui dessa biblioteca que eu venho, como eu já disse em outro momento, constituindo ao longo de mais de 40 anos. Um abraço para vocês, façam aí as suas observações, as suas críticas, faça aí as suas, os seus elogios também, se você entender que essa obra é merecedora, né, disso, e eu aguardo a vocês aí no próximo vídeo, abordando uma outra obra aqui do acervo. Um abraço para vocês e até a próxima.